Fala galera, TV Verdão Show aqui, sem enrolação vamos a mais notícias do Palmeiras, mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. R$ 81 milhões só da Crefisa, é um vínculo mais que cravado com a Leila. Valores dos patrocínios do Palmeiras são revelados. O Palmeiras busca uma forma de colocar um ponto final na má fase atual vivida pela equipe desde que Abel Ferreira assumiu o comando. Com tudo o que aconteceu recentemente, pelo menos em campo, o time palmeirense busca acabar com essa zica. Isso se inicia nesta quinta-feira, às 19 horas, contra o Atlético Mineiro no Allianz Parque. Atualmente o Alviverde ocupa a quarta colocação com 44 pontos, mesma pontuação que o terceiro colocado, o Grêmio, 2 a menos que o Bragantino, o vice-líder e 11 a menos que o líder, o Botafogo. O time mineiro e o Verdão vem tendo uma rixa antiga, mais precisamente há 3 anos, quando os times se enfrentaram na Libertadores em todas as ocasiões. O Palmeiras levou a melhor. Bom, atualmente o Atlético Mineiro também vem de derrota, ocupando a 9ª posição, com 40 pontos somados até aqui. A equipe comandada por Felipão também almeja por fim na fase ruim. No meio disso tudo, de ambos os lados, 2 pródigos estão perto de completar 50 jogos pelos 2 times, Endrick, pelo lado do Palmeiras e Paulinho pelo lado do Atlético. Além do futebol, há outros problemas pairando sobre a cabeça dos palmeirenses que vivem em pé de guerra com a presidente Leila Pereira, principalmente após as últimas declarações da mandatária. Apesar disso, a ESPN divulgou nesta quinta-feira, 19, o valor real que os patrocínios rendem ao Clube da Barra Funda ligados às camisas principalmente. De acordo com a mesma fonte, o uniforme masculino tem um valor potencial de R$ 162 milhões, sendo R$ 123 milhões fixos da Puma e Crefisa. Indo mais a fundo, somente o valor fixo da Crefisa gira em torno de R$ 81 milhões, e o bônus por metas é de R$ 39 milhões. Em relação à Puma, o Palmeiras tem valores fixos e os royalties, somando R$ 42 milhões. A mesma fonte divulgou que o Alviverde tem negociações com 2 empresas, cujos nomes não foram revelados e que esse montante pode subir para R$ 20 milhões. Caso isso se concretize, o Palmeiras terá no final cerca de R$ 182 milhões. R$ 81 milhões só da Crefisa, é um vínculo mais que cravado com a Leila. Valores dos patrocínios do Palmeiras são revelados. O Palmeiras busca uma forma de colocar um ponto final na má fase atual vivida pela equipe desde que Abel Ferreira assumiu o comando. Com tudo o que aconteceu recentemente, pelo menos em campo, o time palmeirense busca acabar com essa zica. Isso se inicia nesta quinta-feira, às 19 horas, contra o Atlético Mineiro no Allianz Parque. Atualmente o Alviverde ocupa a quarta colocação com 44 pontos, mesma pontuação que o terceiro colocado, o Grêmio, 2 a menos que o Bragantino, o vice-líder e 11 a menos que o líder, o Botafogo. O time mineiro e o Verdão vem tendo uma rixa antiga, mais precisamente há 3 anos, quando os times se enfrentaram na Libertadores em todas as ocasiões. O Palmeiras levou a melhor. Bom, atualmente o Atlético Mineiro também vem de derrota, ocupando a 9ª posição, com 40 pontos somados até aqui. A equipe comandada por Felipão também almeja por fim na fase ruim. No meio disso tudo, de ambos os lados, 2 pródigos estão perto de completar 50 jogos pelos 2 times, Endrick, pelo lado do Palmeiras e Paulinho pelo lado do Atlético. Além do futebol, há outros problemas pairando sobre a cabeça dos palmeirenses que vivem em pé de guerra com a presidente Leila Pereira, principalmente após as últimas declarações da mandatária. Apesar disso, a ESPN divulgou nesta quinta-feira, 19, o valor real que os patrocínios rendem ao Clube da Barra Funda ligados às camisas principalmente. De acordo com a mesma fonte, o uniforme masculino tem um valor potencial de R$ 162 milhões, sendo R$ 123 milhões fixos da Puma e Crefisa. Indo mais a fundo, somente o valor fixo da Crefisa gira em torno de R$ 81 milhões, e o bônus por metas é de R$ 39 milhões. Em relação à Puma, o Palmeiras tem valores fixos e os royalties, somando R$ 42 milhões. A mesma fonte divulgou que o Alviverde tem negociações com 2 empresas, cujos nomes não foram revelados e que esse montante pode subir para R$ 20 milhões. Caso isso se concretize, o Palmeiras terá no final cerca de R$ 182 milhões. Está indo embora do Palmeiras? Tchau, Abel Ferreira é informado sobre provável saída. O Palmeiras está movimentando bastante o mercado da bola após a eliminação na Copa Libertadores da América. A Leila Pereira sentiu toda a pressão e sabe que só vai reverter esse cenário trabalhando bastante diariamente. Por isso, Anderson Barros já foi autorizado pela mandatária para buscar fechar com os primeiros reforços visando a próxima temporada. Muitos nomes já são colocados em debate para a aprovação do técnico Abel Ferreira. Como todos sabem, Bruno Henrique é o principal nome do atacante. Por mais que as conversas só cheguem em um caminho caso o Flamengo desista de renovar ou o atacante mude de ideia e acabe aceitando a ótima oferta palmeirense. Foi oferecido ao jogador contrato de 4 anos, além de luvas salariais e convencimentos mensais de R$ 2 milhões. Um acordo muito acima da média caso seja fechado. Por outro lado, um outro atacante deve sair do Palmeiras.
O comunicador Diego Firmino informou que Flaco Lopes deve ser liberado em 2024. Flaco Lopes deverá ser negociado em 2024. Times da Espanha, MLS e Arábia estão de olho no jogador. O empréstimo com compra fixa não está descartado. Vamos aguardar, revelou o setorista do Verdão em sua conta oficial. Flaco Lopes foi a maior contratação da história do Verdão, mas nunca performou como a torcida esperava e vem tendo atuações abaixo da crítica. A personalidade do jogador também é algo que ele precisa melhorar, pelo menos para obter sucesso em um time grande. Para muita gente, o jogador não demonstra muito a fome de jogar e ser titular, se contenta com as decisões feitas pela comissão técnica e esse cenário não parece mudar. Gigante do futebol brasileiro terá que pagar 50 milhões de reais para fechar com Caio Alexandre. Caio Alexandre vem sendo um dos principais destaques do futebol brasileiro na posição de meio-campista em 2023. O jogador é um dos pilares do ótimo Fortaleza de Juan Pablo Vojvoda. Porém, com isso, é comum que outros clubes se interessem pelo jogador, que está emprestado, com obrigação de compra, ao Fortaleza junto ao Vancouver Whitecaps. No futebol brasileiro, apesar de alguns rumores, quem aparece como principal interessado no futebol do jogador é o Palmeiras. Entretanto, para fechar com o jogador, não será nada simples. O All Sport conta que o Fortaleza quer algo em torno dos 50 milhões de reais para negociar. Na atual temporada, o jogador de 24 anos soma 55 partidas disputadas pelo Fortaleza, tendo contribuído diretamente em 11 gols. Foram 5 bolas nas redes, além de passes para outras 6. Na carreira além de Fortaleza e Vancouver Whitecaps, Caio Alexandre atuou com as cores do Botafogo, clube pelo qual foi revelado. O jogador deixou o Brasil em 2020 para jogar na MLS, retornando ao Brasil 2 anos depois. Em 2022, ano marcado pelo acerto com o clube de Vojvoda, Caio disputou 12 partidas, tendo marcado um único gol. Agora, foca as atenções na grande final da Copa Sul-Americana. O clube nordestino irá enfrentar a LDU do Equador na grande decisão. Aconteceu isso e forçou uma decisão rápida. Palmeiras faz consulta por xodó de Jorge Sampaoli. O Palmeiras viu a temporada se tornar frustrante em decorrência de algumas eliminações doídas, especialmente diante do São Paulo pela Copa do Brasil, além da Libertadores contra o Boca Juniors nas penalidades. Neste momento, resta apenas o Campeonato Brasileiro em disputa, mas o Botafogo vem deixando a possibilidade de títulos dos paulistas cada vez mais diante. Em decorrência disso, extremamente pressionada, Leila Pereira começa a pensar em 2024 e quer realizar contratações que cheguem com status de titulares, justamente visando aumentar o nível do elenco e voltar aos momentos de glórias, igual ocorreu nos últimos anos. Juntamente com Abel, estão sendo analisadas as posições que são tratadas como mais carentes, pois devem ter prioridade no investimento. Na zaga, por exemplo, duas situações fazem com que o Alviverde pende em reforços. Luan segue sendo sondado pelo futebol russo, enquanto Gustavo Gomes pode receber nova proposta da Arábia. Dessa forma, a contratação de um defensor vem sendo estudada pelos dirigentes, que inclusive já chegaram a sondar algumas possibilidades. De acordo com o portal Nosso Palestra, Luan Pérez, por exemplo, foi consultado. Com passagem pelo Santos, o Beck foi pedido por Jorge Sampaoli no Olympique de Marseille em 2021, mas atualmente joga pelo Fenerbahçe. Porém, uma cirurgia no joelho, dias após o contato, mais especificamente em 4 de outubro, impediu o avanço das tratativas, especialmente pelo fato de que o retorno aos gramados deve ser apenas em abril. E você, torcedor, o que acha de Nicolás de Luan Pérez no Palmeiras? Deixe sua opinião nos comentários.